Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, amém? Vamos orar para começar a live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais esse dia. Gratidão, Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo e as suas misericórdias se renovam cada manhã, cada dia em nossa vida. E duram para sempre. Obrigada por nos amar incondicionalmente, Pai. Pai, coloca agora o desejo em nossos corações e abre as nossas mentes para receber a Tua porção, a porção da Tua palavra, Pai. Que a gente consiga guardar em nosso coração e colocá-la em prática. É o que eu peço, Senhor. Invade esse ambiente com o Teu Santo Espírito e que seja o Espírito Santo de Deus, Pai, o Teu Espírito a me guiar. Que tudo que for falado aqui esteja compatível com o que está na palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Olá, Edna. Olá, Bruno. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a leitura, então, da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Assim diz a palavra. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui, das que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem,
seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse capítulo. Aqui esse capítulo fala da importância de uma mente sadia. Nesse capítulo, Paulo exorta os colossenses sobre como vencer. É a batalha travada no campo de batalha da mente. Devemos ocupar a mente com as coisas do alto. É tão difícil, né, irmãos? É tão difícil, não é fácil. Mas a gente precisa todo dia perseverar e colocar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas vontades nas coisas do alto. Abandonando as práticas do pecado, devemos nos revestir do comportamento de Jesus Cristo, como povo escolhido e amado de Deus. É óbvio que a gente deve fazer isso, porque quando a gente abandona o pecado, quando a gente nasce para uma nova vida, quando a gente se torna uma nova criatura, quando a gente deixa a velha criatura e passa a viver a nova criatura, a gente precisa se revestir, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus e do comportamento de Jesus, como povo escolhido por Ele. Então a gente precisa caminhar conforme a vontade do Senhor. Sempre perguntar, será que o Senhor faria isso? Como o Senhor agiria? Em todas as nossas atitudes, nós devemos nos espelhar no Senhor, nós devemos ter como exemplo nosso Pai eterno. Assim como a instrução de Tito, Paulo exorta em Colossenses, nesse capítulo, que eles devem praticar o perdão de forma constante e que o amor deve ocupar espaço importante na convivência uns dos outros. É o maior mandamento, é o amor. Então, Paulo fala o tempo inteiro nesse amor. Devemos transbordar amor para o nosso irmão, para o nosso semelhante, da mesma forma que o Senhor Jesus transbordou e transborda esse amor em nós. Quando a gente descobre o tamanho do amor de Deus, porque a gente não mensura o tamanho. Deus nos ama, Deus é imparcial, Ele nos ama de qualquer jeito. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos amou pecadores, do jeito que somos. Então a gente precisa amar os nossos irmãos, colocar em prática esse mandamento maravilhoso que é o amor. Paulo ele ensina sobre a importância da palavra de Deus,
na vida particular e na vida da igreja, na vida da congregação. As reuniões da igreja devem ser completamente dirigidas por ela, pela palavra. A palavra de Deus tem que ser o cerne, o centro de toda a pregação. Então a gente precisa estar bem atento ao que a gente está ouvindo. A gente precisa buscar entendimento e sabedoria na palavra. Então eu procuro sempre, irmãos, fazer isso, ouvir a palavra do homem de Deus, quando ele está no altar, quando eu vou à igreja aos domingos, durante a semana eu ouço a pregação e depois eu vou meditar na pregação, porque o pastor ele sempre dá a referência do que ele está pregando. Então a gente precisa estudar, a gente precisa entender e a gente precisa confirmar tudo na palavra. Porque a gente sabe que o verdadeiro cristão e o verdadeiro homem de Deus, ele é ungido por Deus. E ele só vai permanecer no altar se ele tiver essa unção. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, ser letrado, ter seminário, ter um monte de diploma, mas não ter a unção do Senhor. A unção do Senhor é o mais importante. Paulo encerra, dando conselhos diversos que os cristãos podem aplicar no dia a dia. Concluindo, capítulo 3, ele oferece uma orientação prática para viver uma vida piedosa em Cristo, em diferentes aspectos da vida diária. Então, Paulo, ele nos orienta nesse capítulo sobre como devemos proceder em casa, sobre os deveres de casa, como devemos agir com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os filhos, com os pais. Nós precisamos seguir esses exemplos que Paulo dá aqui. Amém? E é isso, irmãos. Hoje nós terminamos o capítulo 3. Foi uma breve reflexão. Amanhã nós faremos a leitura do último capítulo dessa carta de Paulo aos Colossenses e na segunda a gente começa a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Vamos orar então, agradecendo esse tempo com o Senhor, esse tempo de leitura da palavra. Amém? Seja bem-vindo, você que entrou. Gente, Deus abençoe imensamente a vida de vocês, que a palavra de Deus, a leitura dessas lives, a leitura que eu faço da palavra de Deus, que está desde o início do ano, eu estou com esse propósito, que ele anime vocês a fazer a mesma coisa, a ler a palavra, a falar do amor de Deus para outra pessoa, a proclamar a palavra. É isso que Deus quer, que a gente leve a palavra a toda criatura. Então fale para o teu vizinho, fale para o teu colega de trabalho, fale para o teu amigo, para um parente que não conhece o Senhor. Fale para eles do amor de Deus, fale para eles do plano da salvação, fale para eles da ressurreição. Não tenha vergonha, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de ousadia. Amém? Então vamos orar. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por essa leitura, gratidão porque através da Tua palavra te conhecemos mais. O nosso relacionamento contigo fica mais estreito. E é isso que nós estamos buscando, te conhecer mais e mais para alcançar, Senhor, todas as Tuas promessas. Nós precisamos tomar posse das Tuas promessas, mas para isso precisamos conhecê-la. E só vamos conhecê-la lendo, meditando na Sua
na sua palavra, nas escrituras. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ajuda tanto quando abrimos a palavra e meditamos nela, porque através dela alimentamos a nossa fé. Nós somos tão pequeninos, a nossa fé é tão pequena, por isso precisamos tanto nos alimentar. Por isso precisamos tanto alimentar o nosso espírito. Nos dê, Pai, nos dê alimento suficiente. Nos anime a te buscar de dia e de noite, em espírito e em verdade. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Que a gente coloque tudo em prática. Aqui, tudo aquilo que aprendemos aqui. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada porque suas misericórdias duram para sempre e se renovam todos os dias na nossa vida. Obrigada por seu imenso amor. Obrigada porque o Senhor nos ama, mesmo sendo tão pecadores. Mas o Senhor nos ama. O Senhor é imutável. O Senhor nos ama de qualquer jeito. Por isso nós chamamos, o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Pai. Obrigada, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É o que eu oro, Senhor. Continua conosco. Continua, Pai, edificando a nossa vida. Continua ministrando aos nossos corações. Cuida, Pai, para que a gente continue andando nos teus caminhos. Que a gente não se distraia com as coisas desse mundo. É o que eu oro, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe infinitamente vocês. Eu peço sempre, você que está entrando pela primeira vez, que não conhece o meu canal do YouTube, que deixe lá o seu like, que se inscreva no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que mantenha esse canal no ar. Amém? Nada é para mim, irmãos, é tudo para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você que está aqui comigo, ao vivo, e você que vai assistir essa live gravada. Beijos e fique com Deus.